Você e seu amigo vivem discutindo sobre qual é a melhor classe de D&D. Hoje eu trouxe o Duque do podcast RPG pra gente montar a nossa tier list das melhores classes. Mas antes de continuar, manda esse vídeo pro teu amigo e mostra que sua classe favorita é a melhor. Fala comigo, Duque. Opa, e aí? Duque, meu querido, como é que a gente vai montar aqui hoje? Explica pra galera nossas categorias aqui. Cara, a gente dividiu em Olimpo, seriam as melhores classes, evidentemente. Gostoso de jogar, que é aquela classe que tem um algo a mais, algo que destaca ela das outras. O Bacaninha, que é a média. A maioria das classes se encaixa nesse espectro justamente porque é simples. A Fossa, onde as coisas já não vão tão bem, as classes começam a feder um pouco. E o Patoleiro, que, bom, se a gente for começar, vamos começar logo com um extra. O livro do jogador tem 12 classes, então a gente vai começar com um que não tá no livro do jogador, que é o Artífice, que tá no Caldeirão de Tasha. Cara, o Artífice, ele é uma classe legal, tá? Uma classe bem bacana, todas as classes são legais. Ele é um meio conjurador, né? Então ele faz magia, mas ele também é de linha de frente, tem subclasses interessantes, mas ele é muito complexo. Então, tipo assim, o legal dele é limitado pela complexidade. Por isso, a gente vai pôr o Artífice em Bacaninha, cara. O que você tem sobre o Artífice, Duque? Cara, eu acho muito interessante porque todas as subclasses dele têm coisas que diferenciam bastante das outras classes do jogo. Então você vai ter o Alquimista, que vai ser mais suporte, o Artilharista, que vai ser uma opção de distância muito boa, o Armadureiro, que vai ser um tanque como poucos do jogo, e o Battlesmith, que vai ter até um pet, né, um companheiro de ferro. Porém, justamente por essa complexidade, então o Artífice tem várias infusões diferentes, pode replicar itens mágicos que fazem ele se destacar, isso é muito bom, também deixam ele bem mais complicado para os jogadores iniciantes jogarem. Até porque várias das coisas que ele tem interagem nas mecânicas do jogo. Então, por exemplo, o Armadureiro, quando bate numa criatura, o próximo golpe da criatura contra um inimigo vai ter desvantagem se não for contra ele, e essas coisas começam a complicar mais. Além de ter uma lista de magias que é bem completa, mas também entra nesse ponto que você tem que entender o seu papel ali no jogo, de não ser também aquele cara que vai disputar com o paladino no espaço, mas também não vai ser o mago dedicado, você tem que saber se portar. Ótimo resumo, e as subclasses eles são bem legais, né? Mas e o Bárbaro? O que tu acha do Bárbaro? Mano, o Bárbaro já é o contrário, né? Ele é uma classe que não é muito complexa e é muito fácil de jogar. Então qualquer jogador que vai jogar com ela, desde o início ele vai ter muita facilidade e vai ter muita tranquilidade de fazer o papel dele, porque é um papel muito bem definido e muito intuitivo. Afinal de contas, você vai ter ali o ataque descuidado, que já vai garantir vantagem para os inimigos te baterem, chamando a atenção deles, evitando que eles batam outras pessoas que não você. E todas as subclasses do Bárbaro só vão complementar o clássico bate e grita, né? Então usa Fúria, ação bônus, e no ataque usa os 2 ataques com ataque descuidado. Você só vai ganhar mais vida, mais resistência, mais dano, mas nada de muito além disso. Porém, justamente por ser uma classe muito básica, ele não tem a profundidade necessária para estar mais acima, mas tem a resistência para garantir uma posição dele no gostoso de jogar. E sem contar, é muito gostoso de jogar com o Bárbaro. Eu queria entrar em fúria! E vai pra cima, é muito bom, cara. O Bárbaro é muito bom. E o Bardo, hein? Cara, o Bardo, ele é legal de... Aí que tá. O roleplay do Bardo, ele é muito legal, entendeu? O roleplay do Bardo é legal. Mecanicamente, é complicado. Mas o que eu acho que mais puxa o Bardo pra baixo são os jogadores. Mais ou menos por isso que ele vai na fossa. O roleplay do Bardo é legal porque você tem muita versatilidade, você faz muita coisa, né? O Bardo ele faz muita coisa. O problema é... Aí a gente tá contando aqui, tá, gente? Não é só mecanicamente, é a experiência do jogador com a classe. E a experiência da maioria que joga com alguém que está jogando de Bardo é muito forçada. É uma classe que cai num estereótipo de roleplay muito ferrado. Ele tem muitas complicações, cara. É uma classe muito complicada. É a única que você pode ter que sair olhando lista de magia de todo mundo. É meio complexo. Ele exige um pouco mais, um jogador um pouco mais malemolente, um pouco mais saliente para se destacar muito. No combate, é um suporte mais ou menos, ele tem que ficar de longe e não consegue interagir muito, e quando vai para cima não vai bem. Por isso, a gente vai botar ele na fossa. Mas diferente do Bardo, o Clérigo já é outra coisa, né? Pessoalmente falando, a minha experiência pessoal é a classe mais poderosa. Eu já presenciei um player jogando por causa muito da intervenção divina e também por causa do que ele faz de melhor, que é dar suporte pro grupo. Mas não se limitando a isso, porque ele vai ter uma armadura pesada, vai ter escudo, vai ter aumento no dano, tanto das porradas quanto das magias. E ele ganhou muito também com
as opções, alternativas que foram surgindo para ele ao longo dos livros. Todas as subclasses dele são boas, ele não vai ter praticamente nenhuma subclasse que é de fato ruim. As magias expandidas dele são muito boas, vão suprindo as deficiências, então ele tem pouco dano. As listas de magia já adicionam magias de dano, são magias inclusive que já vêm prontas para ele, né? Não precisa nem escolher, nem preparar, o jogador não tem que ter essa dor de cabeça. Então ele já vai poder escolher várias magias e já vai ganhar outras de graça, que vão ser sempre boas opções. E tem um roleplay muito legal, né? Que é um roleplay ali dedicado a uma divindade. Então eu acho que o clérigo acaba ganhando em muitos aspectos. A magia Bicho, por exemplo, ele tem como pegar através de domínios específicos, né? Especificamente da arcana. Então, ele é a única classe que consegue fazer essa combinação de intervenção divina e desejo, nos níveis mais altos, claro, mas ao longo dos níveis ele também tem uma progressão muito sólida. Então, pra mim, ele tá no Olimpo, junto com outras classes aí que logo mais a gente vai falar. E tem um cara aí parecido com o clérigo, também usa sabedoria, também tem escudo, quem que é? Cara, o druida, bicho, dos conjuradores é o melhor pra porradaria, entendeu? Pra linha de frente, pro soco. Por quê? Não, e já vou adiantando, ele é muito gostoso de jogar. O druida, ele vai ter subclasses interessantíssimas, que fazem coisas muito diferentes. Você tem, no livro base, né, no livro do jogador, você tem o ciclo da lua, que é pra você virar bicho, porrada e não sei o que, transforma, e logo no começo do jogo você já pode virar urso, que é muito forte. Também tem o ciclo da terra, que vai te dar muitas magias, muita coisa pra você fazer, muita utilidade. Aí no extra você tem o druida do ciclo do fogo selvagem, o druida do círculo das estrelas, o círculo dos esporos. Então assim, é muito abrangente e muito gostoso de jogar, porque basicamente tu pode fazer magia e sair na porrada, velho. Então assim, não tem muito o que fugir do druida. Ele é gostoso de jogar. A minha dúvida é, ele é mais gostoso ou é menos gostoso que o bárbaro? Cara, pra mim, ele é mais gostoso. Mais gostoso? Eu também acho. O bárbaro é legal, mas o druida é diferente. Agora, diferente deles, temos o guerreiro. Cara, o guerreiro vai para aquele lado parecido com o bárbaro, de ser uma classe bem amigável para iniciantes e com mecânicas muito simples. Então ele vai ter ali basicamente um número grande de ataques por turno e a habilidade de dar mais ataques usando pulsaração. Subclasses ali que vão ser bem interessantes, mas que, diferente do bárbaro, vão exigir algumas escolhas ali pro jogador e podem mudar um pouco o playstyle dele, né? Se o cara pegar uma subclasse de arqueiro, por exemplo, ele vai ter que mudar o jeito de jogar. Se ele pegar o Battle Master, ele vai ter que escolher as manobras certas para não fazer escolhas erradas. O Cavaleiro Arcano também, você pode estragar ele se você pegar as magias ruins. Então eu acho que assim, ele tem um nível de complexidade baixa, mas é uma complexidade que você pode estragar as coisas. O bárbaro tem uma complexidade baixa e que não dá nenhuma brecha para você montar uma ficha errada. O guerreiro, justamente por ter essa grande variedade, poder usar força, poder usar destreza, poder fazer várias coisas diferentes, ele ganha muito por causa dessa liberdade no arquétipo, mas também acaba perdendo um pouco, porque fica mais complicado. No entanto, é uma classe boa, com certeza. Por isso que fica no bacaninha ali. Acredito que o guerreiro seja o template máximo, assim, um personagem de RPG. Então o bacaninha fica perfeito pra ele. Mas mais bacaninha ou menos bacaninha que o artífice? Olha, eu acho que mais bacaninha, porque o guerreiro tem muita história, né? Não dá pra pagar. O guerreiro aí, que é uma classe com muitos ataques, né? Assim como o monge. E onde é que ele tá nessa lista aí? O monge. Cara, aí a gente aprende que força e ataques e poder de ataque não é sinônimo de classe boa. Porque, pra gente, o monge, ele fica em fossa. Mas por quê? Porque apesar de ser muito forte, bater muitas vezes por turno, ter uma mobilidade absurda, o monge, ele é muito complexo. E pra quem tá começando a jogar, ele é terrível. Saber usar os pontos de ti, saber usar a movimentação, isso tudo é complicado. E o monge, ele tem que ficar indo e voltando no ataque, indo e voltando, tendo que desenganjar, voltar, passo de vento e pula. A gente tá levando em conta aqui a experiência de se jogar. Não só o roleplay conta e tal, o roleplay de monge é legal, mas a experiência de se jogar. E na batalha, é o que mais pesa pro monge e pra fossa. Entendeu? Porque assim, todas as classes são legais, mas o bardo, ele tem os problemas dele, entendeu? E o monge é outro que também tem muito problema no replay. Então, você pode ver, é raro ver alguém falar assim, nossa, como eu queria montar um monge agora pra uma campanha nova, entendeu? Porque ele é meio broxante nas mecânicas, é meio complicado e tal. Por isso que a gente vai botar ele na fossa. Nada contra o monge, inclusive eu até conheço alguns, mas o lugar dele é na fossa. Diferente do paladino. Falando do paladino, né, eu fiquei na dúvida se a gente colocava ele no Olimpo ou se colocava numa categoria nova, só pra ele, acima do Olimpo Paladino, porque, cara, a resposta rápida seria porque sim, né? Mas, falando direito, acredito que o Paladino, além do dano, claro, que é a parte mais de destaque da classe, os smites que ele vai ter, ele ainda vai ter opções de cura muito boas, vai ser muito resistente. Pra mim, o Paladino é basicamente o guerreiro que decidiu focar tudo que ele tinha em se tornar a classe mais forte que tem.
Porque o Paladino vai ter magias tanto para proteger o grupo quanto para atacar seus inimigos. Subclasses também focam em proteger o grupo. A habilidade de aura é muito poderosa, consegue aumentar os testes resistentes de todo o grupo baseado no carisma. Então nenhuma party de RPG reclamaria de ter um paladino. Pelo contrário, todas desejam ter um paladino. É uma classe que fica muito influente no combate, que tem boas coisas para se usar fora de combate, magias únicas como Zona da Verdade, que fazem diferença. Cura, poder de curar doenças. Eu acho que é uma classe muito boa e que, à medida que os níveis vão subindo, ela vai ficando cada vez mais forte, só perdendo ali, talvez, os níveis mais altos para os conjuradores completos que vão ter magias de alterar a realidade e esse tipo de coisa. Até o nível 15 não tem classe mais poderosa que o Paladino. Você pode discordar, mas você tá errado. Agora, aquele que atira de arco, bate de espada, usa magia, mas não é o melhor em nada disso. O nosso patrulheiro, que assim como o pato, ele nada, corre e voa, também não é bom em nada disso. O patrulheiro, ele é até bom nessas coisas, ele só não é o melhor em nada, entendeu? Eu acho que o maior problema do patrulheiro é ele realmente não conseguir ser o melhor em nada. Tipo assim, se ele tiver numa party com um druida e um guerreiro, ele fica meio que inútil. Sabe, tipo, se na party dele ainda tiver um druida, um guerreiro e um ladino, o patrulheiro simplesmente ele é inexistente. O máximo que ele vai poder ter é se ele tiver um companheiro animal, aí vai ser o cara do urso. É muito broxante. Pra ele jogar, tipo assim, se você for o único cara que atira de arco, o único cara que bate corpo a corpo, o único cara que faz magia no grupo, aí você tem um destaque. Mas se você tiver cercado de gente que faz a mesma coisa... Mas às vezes é de um pato que o grupo precisa, porque eu acredito que o Ranger tem aí uma má fama por causa da versão lançada em 2014, principalmente da subclasse do companheiro animal dele, que era péssima, tanto que foi revisada. Mas em defesa dele, eu acredito também que, como você falou, precisa de 3 personagens para ele ficar inútil, o que significa que ele pode mais ou menos fazer a função de algum desses personagens se ele estiver faltando. Eu acredito que é uma classe que ganha, justamente por ter esse papel muito amplo e que você pode escolher se especializar ali para suprir alguma função que o grupo precise. O que é diferente, por exemplo, do Ladino. E muito simples, é uma classe que vai ter um dano muito constante, né? Todos os níveis dela, desde o nível 1 vai ter um dano alto, tanto a distância quanto corpo a corpo, e que vai ganhar aí opções das subclasses que vão só melhorar essa mecânica de se esconder e bater do ladino. Então você vai ter classe para ele ficar invisível, classe para ele dar ajuda para os aliados, classe para ele usar itens com ação bônus que podem ser straps para os inimigos caírem, podem ser kit médico para curar os aliados. O ladino é uma classe muito simples e muito sólida, mas que também não tem uma variação muito grande no gameplay. Eu acredito que um jogador experiente com o ladino pode ficar até um pouco enjoado, porque ao menos que você pegue talentos ali, faça alguma mirabolância, é uma classe que vai ter um combate muito repetitivo, sem grandes variações, o que vai colocando ela mais pro meio da lista até ela pousar na bacaninha. Ela vai ficar ali na bacaninha, mas ele vai ficar na frente ou atrás do Artífice? Cara, pra mim ele fica na frente do Artífice justamente por ser uma classe muito simples. Aqui pra mim vem o melhor conjurador pros iniciantes, porque o feiticeiro, já vou botar ele aqui no gostosinho de jogar, porque ele é gostosinho de jogar. Todos os conjuradores vão ter algum porém pra quem tá começando, sabe? Por exemplo, o druida, ele é bem legal, porém você tem que aprender a lidar com a forma selvagem. O clérigo é legal, porém você tem que saber lidar que você é o curandeiro do grupo, sabe? O bruxo, a gente vai falar mais pra frente, mas o feiticeiro, ele é basicamente, você não precisa das regras, de todas as regras do mago, sabe? O mago ele tem muitas regras, muita variedade, muita coisa. O feiticeiro é basicamente descendente de um dragão, foi abençoado por um dragão e vai, filho. Vai, começa a lançar bola de fogo, magia de fogo e vai pra frente. Mas o feiticeiro, ele é gostosinho de jogar justamente porque ele é muito simples e muito poderoso, porque ele tem a meta magia e os pontos de feitiçaria. Que assim, você simplesmente consegue fazer muita magia e muito forte. Muito cedo. Então assim, ele só não é o conjurador mais forte porque existe o mago. E o clérigo também. Já o bruxo, eu acredito que dessas classes de carisma aí, dos conjuradores de carisma, ele vai ficar um pouco atrás do feiticeiro, justamente porque ele vai ter um grau ali de sofisticação um pouco menor no lançamento das magias. Então as magias dele são muito mais secas, né? Você tem aquele slot de nível alto, mas que vai sem nada demais. O bruxo não vai ganhando coisas nos níveis dele para incrementar essas magias que ele joga. Na verdade, ele vai ganhar invocações místicas para customizar a classe dele e vão ficar fortalecendo justamente a rajada mística, né? Que vai ser a opção dele principal. O que torna ele uma classe boa para iniciantes também, porque vai ter essa rajada mística muito forte, com dano muito alto, e muitas magias que você vai ter que escolher, porém poucos slots para usar elas. Então o player também não vai ter que ficar fazendo aquele tracking de slots que pode ser um pouco difícil. Vai tirando pontos dele, porque apesar da grande customização, com pactos e patronos e invocações místicas, o feiticeiro vai perdendo pontos na nossa lista por ter complexidade e no fim das contas essa complexidade também não ser uma força tão grande, né?
O bruxo vai ter um dano sólido, vai ter boas magias, porém o mago vai ter magias melhores, e em dano ali, tudo bem, mas dano por dano não faz com que a classe suba necessariamente, ela precisa ter algo a mais. Basicamente, a única coisa que o bruxo faz todo combate é Eldritch Blast, né, que é a rajada mística, porque é muito forte e é um truque, então ele pode usar o tempo todo, sabe? Então, é a limitação dele, né? Acho que o maior problema do bruxo é a limitação. Agora, a limitação dele faz ele bem forte, porque você tem a rajada mística que é absurdo. De truque, é o truque mais forte que tem. Eu acho que a prova de que essa lista aqui não é só dano, né? Porque senão, claro, o bruxo ficaria na frente de alguns, inclusive ficaria na frente do druida, porque em dano bruto o bruxo tem mais dano que o druida. Porém, a lista não é só sobre isso, a lista é justamente sobre essa complexidade se refletindo numa classe mais da hora de se jogar com, de se ter no grupo, de ver o seu amigo jogando com ela. Então eu acredito que o bruxo fica indo bacaninha. Muito bem colocado. Agora, se até o nível 15 o paladino é o mais forte, do nível 15 pra frente, o mago toma o lugar. Porque simplesmente, eu vou já botar ele aqui entre o paladino e o clérigo, porque é o conjurador mais poderoso. Você tem o clérigo podendo usar a magia desejo, né, do mago, mas a magia desejo é do mago. E você tem, pra mim, ele tem uma gama de variedade das subclasses enorme. Você tem muitas escolas de conhecimento, muitas escolas de magia. E sem contar que, cara, a gente tá considerando aqui, né, o mais forte, o bruxo ou o paladino, né? Até o nível 15 é o paladino, pela força e por tudo que ele faz. Mas daí pra frente, o mago, irmão, ele pode, com magia de nível 9, ele faz uma chuva de meteoro, filho. Ele devasta o campo de batalha com meteoros. É extremamente absurdo. Eu acredito que o mago é uma versão mais complexa daquilo que o feiticeiro te apresenta. Então, se o feiticeiro é uma classe que vai ter ali magias boas, com metamagia e tal, mas poucas, né? Ele pega acho que só 15 magias até o final dos níveis dele. O mago não, porque você vai ter magia de ritual, você vai ter uma lista de magias muito maior, um grimório que você consegue preparar muito mais coisa. E o mago, através das subclasses dele, que são muito interessantes, são muitas, você vai tendo variações da maneira de usar suas magias, ou até mudanças completas no gameplay, né? Usando o Blade Singer, por exemplo, que você vira um personagem de anime ali que cai na mão com todo mundo. Eu acho que o mago tem esse potencial de tirar o máximo e o melhor do que as magias do jogo têm a oferecer, e uma adaptabilidade, não sempre aquela magia que você precisa para aquele momento. É uma classe complexa, sim, mas eu acho que essa complexidade dele vai tornando ele gradativamente semideus no campo de batalha e fora dele, e é um aspecto que eu acho que outras classes como o feiticeiro não chegam, justamente por não ter esse leque de opções tão grandes de magias. Bom, essa foi a nossa tier list. Acho que a gente estruturou muito bem aqui. Acho que muita gente não vai gostar de algumas coisas que a gente fez aqui. E tem o direito de reclamar, devem escrever aí nos comentários. Duque, brigadão, cara. Pô, foi bem interessante. Muita coisa aqui é pra se pensar bem. A gente passou umas horas preparando essa lista, então acho que ficou bem equilibrado, cara, bem equilibrado. E assim, claro que a gente poderia se aprofundar mais na explicação de cada classe, mas o vídeo a gente não quer fazer um vídeo de 1 hora, né? Igual muitos vídeos de tier list acabam pegando de passar dos seus 30 minutos de duração. Acho que ficou uma coisa um pouco mais enxuta, mas que tem sentido, tem uma lógica, uma argumentação. E acredito que o pessoal vai entender que justamente não é pelo maior dano, né? Por quem é melhor pra matar monstro e tal. Não, é simplesmente uma coisa de fazer um bem bolado, características de complexidade e força no sentido de um poder geral dentro e fora do combate. E a gente também vai trazer tier list de outras coisas, né? A gente vai trazer de raças, a gente vai trazer de subclasses. Exatamente. De raças a gente também tem que escolher bem as raças aí, porque são tantas, mas dá pra render. É um vídeo muito bom. Exatamente. Bom, as redes sociais do que estão aqui na descrição. Aqui na descrição você também vai encontrar o Discord da nossa comunidade aqui do Ficha Suja, nossos parceiros da Torre Espiral e nossas outras redes sociais. A gente vai trazer também outros conteúdos, além de tier list. A gente tem aqui, né, ensinando como montar ficha, como montar um mago, como montar um druida. Nosso TikTok a gente também tem ensinando como montar muitas classes, explicando muita coisa, muitos vídeos de humor também. Além dos nossos vídeos de humor, umas fichas otimizadas e o bestiário dos monstros. Então segue e acompanhe.